E hoje eu quero fazer o início de um grupo de estudos sobre mulheres da Bíblia. Então eu vou fazer agora até o final do ano. Depois vou tirar uns diazinhos, né? E aí vai continuar tendo também. Vai continuar tendo outras palavras aqui. E depois a gente volta mais um grupo de mensagens, mulheres da Bíblia. E assim, de tempos em tempos, a gente vai fazer um bloco aqui. E nós estamos muito empolgados, porque muitas ideias, não apenas para o culto, mas para as mulheres da igreja, a gente está vendo aí, já sendo planejados, chá de mulheres, passeio de mulheres, retiro de mulheres, coisa de mulher, chatice de mulher, uhul. Ah, não, né? Então, a gente está vendo que muita coisa vai acontecer nesse ano para as mulheres, muita coisa mesmo. A pastora Nádia está me falando ali já de alguns planos, e eu queria que você, mulher, e eu tenho uns homens aqui também, que estamos aqui para colaborar, né? Elas não ficam sozinhas, né? Mas as mulheres da igreja, que você possa estar muito afinada. Estamos pensando até em mudar o nome, né? Para ser Mulher de Atitude, para ficar bem conectado com a igreja, né? Mulher de Atitude. Quem sabe um grande congresso, Mulheres de Atitude. Quem sabe grandes sonhos, Mulheres de Atitude. Eu acho que Deus vai dar uma grande palavra. E hoje, para começar esses estudos riquíssimos, eu posso te garantir, estudos riquíssimos, você tem que incentivar a mulherada toda da igreja a vir, porque vai ser uma palavra, os homens vão receber também, mas o foco é muito direcionado para a mulher. Nós vamos pregar para as mulheres. O homem que tiver, ele pega o que aproveitar, mas as mulheres vão aproveitar tudo. E hoje, para iniciar esse estudo, eu quero falar sobre a primeira mulher da Bíblia. Qual é o nome dela? Eva. E eu quero então dizer que Eva é uma mulher muito especial, muito especial. Você vai entender por quê. A gente sempre pensa na Eva pensando em coisa ruim, né? Mas ela tem muita coisa especial na vida dela. E eu queria que você curvasse a cabeça agora e você dissesse para Deus que você quer ser abençoado a partir do estudo da vida de Eva. Amém? Santo Deus, que esse estudo que vamos fazer agora seja um divisor de águas na vida de muita gente aqui. Fala conosco profundamente, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, querida. Meus amados, minhas amadas irmãs, o título dessa mensagem é Eva, Desejos Perigosos. Eva, Desejos Perigosos. Eva significa doadora da vida ou mãe de todos os que têm vida. Como é que começa a história de Eva? Se você ler lá no início, no Gênesis, você vai ver que Deus foi fazendo o mundo, um belo dia fez o homem, fez todos os animais. O único animal que não tinha uma companheira era o homem. Todos os animais tinham, menos o animal racional. Talvez para que ele pudesse raciocinar a necessidade de uma mulher. E diz a Bíblia que um belo dia fez cair um pesado sono sobre ele, e então Adão adormece, Deus abre o seu lado, tira uma costela, e da costela de Adão, parte dessa costela para moldar uma mulher. Deus não precisava, Deus fez o homem sem uma costela de alguém, mas de alguma maneira Deus queria sinalizar alguns princípios, em que o homem é parte da mulher, e a mulher é parte do homem. Deus queria sinalizar alguns princípios, de que deveria haver uma afetividade desse homem, porque é parte dele. De alguma maneira Deus queria passar um princípio, de que se ela é parte dele, ela deveria olhar para ele, como alguém importante para ela, deveria valorizá-lo. Bem, a gente pode viajar na maionese aqui, e pensar em muitas aplicações, porque Deus não fez do pó da terra uma mulher, mas fez da costela do homem uma mulher. E aí ele forma. Agora imagina Eva acordando, imagina ela saindo daquele sono, Deus moldou, e agora tem a vida, Deus sopra nela a vida, e quando ela tem vida, imagina a mulher acordando, já imaginou? Ela olha, vê as mãos, vê essa pele sedosa que só mulher tem,
nessa coisa esquisita de homem, e aí ela vai olhando, ela se toca, ela faz o primeiro teste de mama, né? Tá tudo certinho, ela se toca, ela olha e ela vê a formosura, a beleza que é. Porque toda mulher foi feita por Deus. Toda mulher precisa apreciar a sua própria beleza. Mulher feia é a mulher que não consegue reparar as suas virtudes. Mulher feia é a mulher que não consegue apreciar o que tem. Mulher feia é a mulher que não consegue empreender em cima do que tem. Mulher feia é a mulher que não consegue sorrir e mostrar o brilho de um sorriso de vida. Mulher feia não é aquela que não tem o estereótipo que uma comunidade decidiu. Uma mulher pode ser muito linda, você olha para ela e vê uma mulher feia. Vê uma mulher abatida, uma mulher enraivecida. Uma vez eu fui visitar uma mulher muito sofrida, casada com um homem muito difícil. Aquela mulher era tão linda ao mesmo tempo tão feia. Eu olhei para uma mulher que você via que ela tinha os traços da beleza, mas ao mesmo tempo você não conseguia ver beleza de tanta angústia, de um olhar tão abatido, de um semblante tão angustiado que ela passava. Ela se repara, aí de repente, enquanto ela está olhando para ela mesma, ela escuta um camarada falando assim: essa verdadeiramente é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Aí ela olha e vê quem? Adão. Imagina que coisa legal. Ela primeiro, claro, ela vai reparar o outro. Mulher até hoje repara primeiro ela para reparar o homem depois, né? Mulher sempre olha primeiro as mulheres, depois olha os homens do ambiente. Você acha que naquela época foi diferente? Não. Ela olhou para ela, quando escuta esse negócio, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela fala, que voz gostosa, veludada. Quem é que está falando? Aí ela olha e vê o Adão. Aí o Adão está lá. Detalhe, peladão Adão, sem vergonha. E não há maldade nenhuma naquilo. Eles estão muito à vontade, há muita tranquilidade. E aí Deus fala, ai Adão, olha o que eu fiz para você. Olha o que eu fiz para você. O Adão fala, Senhor, eu fui rascunho mesmo, porque essa é muito mais bela do que eu. Agora, meus queridos, essa mulher começa a andar de mão dada com Adão no jardim. Eles estão numa fase de conhecimento mútuo. Eles ainda não tiveram ainda a inclinação total de homem e mulher. Eles ainda não estão percebendo, mas Deus dá uma regra para eles e fala para eles aqui, cresçam e multipliquem. A sexualidade já está neles, o desejo já está neles, e Deus já está definindo o que espera deles. Mas um dia ela andando no jardim, longe do Adão nesse momento, sem consultar o Adão nesse momento, despreocupada da opinião do Adão nesse momento, uma serpente, um animal doméstico até então, não é uma peste, é um animal doméstico, a serpente vira para ela e resolve conversar com ela. E começa com uma conversa. Por acaso Deus falou que se você comer daquela árvore lá, você vai morrer? E ela fala, falou, foi isso mesmo que ele falou. Aí eu fico imaginando a serpente, o diabo encarnado no animal dizendo, eu sabia que ele ia falar isso. Mas por que você está falando isso? Não, deixa para lá. Eva já era mulher, curiosa pra caramba, querendo saber o que não precisa saber, querendo ouvir um relato que não precisa ouvir, querendo adentrar uma área aonde não deveria entrar. Então fala, agora fala, começou, termina. Quantas vezes uma fofoca chega e a gente vai te cortar logo, quer ouvir o resto da história. O resto da história mexe com o nosso coração. O resto da história transforma a nossa visão da nossa igreja. O resto da história transforma a nossa visão sobre nossos líderes, nosso pastor. O resto da história transforma a nossa visão sobre nosso marido, nossa esposa, nosso filho, nossa filha. O resto da história arranca da gente uma pureza que a gente tinha. O resto da história arranca da gente uma visão que a gente tinha. Meus amados irmãos, agora dá uma olhada nisso.
A serpente começa a conversar. E a serpente fala: larga de ser trouxa, coma. Ela vai e come da única árvore proibida do jardim. Podia comer de tudo, menos daquela árvore. Ela vai lá e come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não só isso, ela pega do fruto da árvore, que devia ser bonito, gostoso. A serpente fez um marketing incrível, falou assim: vai dizer que não é bonito aquele fruto. Dá uma olhada para uma maçã, perto daquele fruto não é nada, é ou não é? Olha como é mais bonito. Olha como é mais apetitoso. Olha como é mais interessante. A estratégia de marketing foi perfeita. O diabo, quando entra numa parada, faz serviço bem feito, minha irmã. O diabo não vai tentar vender um peixe para você num formato que não seja muito aprazível, muito chamativo. Ela não só come, como ela leva para o Adão. Adão, deixa eu te contar um negócio. Era tudo mentira de Deus. Aquela árvore, a gente não morre não. Se a gente comer daquela árvore, a gente vai ficar com o mesmo conhecimento de Deus. Ele criou a gente, Adão. Ele é tão sábio. Adão, a gente pode viver essa coisa esplendorosa de Deus também. Ele come. Minhas amadas irmãs, Deus vem visitar o jardim como fazia toda tarde. E no versículo 9 de Gênesis 2, Deus fala assim: Adão, Eva, cadê vocês? Diz o texto que eles se esconderam de Deus. O pecado traz vergonha. O pecado traz enclausuramento. O pecado nos frustra. O pecado nos humilha. O pecado faz a gente não ter força nem para orar, sim ou não? O pecado faz a gente ter vergonha de abrir a Bíblia. O diabo fala assim: você não é digno, você não é digno. É a hora que eu mais preciso ler a Bíblia, falar: Deus, me cura através da palavra. Mas não, o pecado é terrível, a gente foge de Deus. Eles fogem, e no versículo 10, eles dizem, Deus fala: por que vocês estão escondidos? Eles falam: porque a gente está nu. E Deus fala: né? Perceberam quem vocês são, porque comeram da árvore da proibição. Porque Deus colocou uma árvore no jardim? Afinal de contas, Deus estava querendo prejudicar Adão e Eva? Não. É porque quando Deus fez o homem e a mulher, fez com livre-arbítrio. E só há livre-arbítrio se você tem a possibilidade de dizer não. Só há livre-arbítrio se você tem a possibilidade de dizer sim. Se você não tem opção, você não tem arbítrio. Você tem imposição. Deus não fez marionete. Deus quer formar uma família que o busque por amor. Deus quer formar uma família que o busque porque é gostoso estar com Ele. Deus quer andar com um povo, uma gente, pelo resto da eternidade, que decidiu viver para Ele, que reconheceu quem Ele é. Não um povo que não tinha opção, um povo que fez uma escolha. Então, ela usa o livre-arbítrio. Quero te explicar como Eva veio ao mundo. Primeiro, ela veio ao mundo em perfeita paz com Deus. Como Eva veio ao mundo? Segundo, ela veio em perfeita paz com o marido, conflito zero. Como ela veio ao mundo? Ela veio ao mundo sem concorrência, porque mulher é um bicho concorrente. Não tinha outra, é só ela. Não tem ninguém mais bonito que ela, não tem ninguém mais arrumado do que ela, não tem ninguém com colar mais bonito que o dela, não tem ninguém com brinco melhor do que o dela, não tem ninguém que fala melhor do que ela, não tem concorrência. Ela veio num ambiente sem concorrência. Como Eva veio ao mundo? Sua casa era um jardim. Não tinha lugar melhor para morar. Não tinha casa mais bonita, não tinha condomínio mais bonito, não tinha lugar mais bem preparado. Devia ter um monte de cachoeira, devia ter vários lugares de flores, lugares de árvores frutíferas, lugares com uma grama para o sol, eles pegaram um solzinho, lugares maravilhosos para eles ficarem protegidos debaixo de uma sombra.
um lugar lindo de águas, de pedras, de jardins, de flores, de frutos, de árvores. Uma vista encantadora. O melhor condomínio da terra, o Jardim do Éden. Como ela veio ao mundo? Ela veio com ausência de vergonha. Ela não tem comparação com nada. Então por que ter vergonha? Ela não se olha no espelho para procurar a estria. Ela não tem que olhar no espelho para procurar a gordurinha a mais. Ela não está preocupada com nada. Ela não tem vergonha, ela anda nua, ela é transparente. Ela pode ser o que ela é. Ela tem paz com o que ela é. Mas ela vem ao mundo em ausência total de problemas. Não tem problema. Qual o problema de Eva? Tem tudo ali. Tem os melhores alimentos. Não precisa ir ao médico, não precisa ir ao nutricionista, não precisa ir ao endocrinologista. Os melhores frutos, todos os frutos da terra tem ali. É uma alimentação 100% equilibrada. Tudo bom e do melhor, não há problema, tem tudo ali, tem a presença de Deus, tem um marido que a ama, ele vive para ela, ele cuida dela o dia inteiro. E aí, você fala, pois é, sabe por que eu não consigo ser tão feliz, pastor? Porque na minha vida, teve um problema assim, porque na minha vida, minha família foi assim, porque na minha vida, meu marido age assim, porque na minha vida, eu tenho vergonha disso e daquilo, porque o meu condomínio não é tão bom assim, porque eu não tenho dinheiro para morar num lugar assim. Mulheres, uma mulher que tinha tudo perfeito, errou, perdeu, se afastou do propósito de Deus. Então, a questão não é você ter um histórico de tudo bom. A questão é a decisão que você toma para fazer uma nova história. Porque se tudo bom fizesse com que uma mulher tivesse uma vida maravilhosa, então Eva tinha que ter o quê? Uma vida perfeita. E nunca ia falhar, e nunca ia ter problema. Temos a mania de achar que algumas pessoas deram certo, porque as condições ao redor delas eram muito favoráveis, e não enfrentaram o que nós enfrentamos. Todo mundo que venceu, é porque não tem o problema que eu tenho. É uma autodefesa, é uma mentira que a gente quer acreditar, é uma mentira que a gente escreve num papel, e bota na frente da gente todo dia. Meus amados irmãos, Eva não tinha um ambiente, não tinha ambiente desfavorável, tinha ambiente perfeito, mas ela tinha uma coisa junto com o ambiente perfeito: livre-arbítrio. A pergunta para as mulheres de hoje, com base na vida de Eva, é: o que você decide hoje sobre a sua vida? O que você decide hoje, meu amado irmão, você que também está aqui, homem, sobre a sua vida, independente do ambiente desfavorável que você tenha, porque o ambiente totalmente favorável não garante que o seu livre-arbítrio fará as escolhas certas. Será que você compreende o que eu estou dizendo? Seduzida por uma conversa imprópria de uma serpente, o que aconteceu com ela? Seduzida por uma conversa sem pé nem cabeça, o que aconteceu com Eva? Primeiro, almejou o que não precisava. Você concorda comigo, minha irmã, que a gente sofre com muita coisa que a gente não precisa? Por que ela queria ser igual a Deus? Por quê? Ela era respeitada, amada por Deus e pelo marido. Ela tinha moradia no melhor condomínio. Não lhe faltava nada. Por que querer uma coisa que ela não precisava?
Por quê? Ela tinha tudo. Seduzida por uma conversa imprópria, almejou o que não precisava. Cuidado, minha irmã, pelos alvos que você coloca na sua vida, porque podem ser coisas que você não precisa, fruto de uma conversa que você ouviu que nem precisava ter ouvido, ou de uma revista que você leu que não precisava ter lido, ou de uma conversa que você ouviu falar que não precisava ter ouvido falar, e você começa a estabelecer sonhos, projetos, ideais que você não precisa, mas porque você não os atinge, se torna angústia que você também não precisava ter. Segundo lugar, seduzida por uma conversa imprópria, o que aconteceu? Desobedeceu a Deus. A gente às vezes escuta pessoas que não nos amam como parece. Houve pessoas que não têm o temor a Deus que parecem ter. Houve pessoas que não compreendem o amor que alguém tem por nós. Falhou conosco, mas nos ama. Não tem direito de pedir perdão? Ou a gente nunca falhou? Será que não tem uma segunda chance? Quem sempre procurou acertar, mas em um momento falhou? Meus amados irmãos, seduzido por uma conversa imprópria, ela simplesmente desobedeceu aquele que a visitava todos os dias. Se Deus visitava todos os dias e ela desobedeceu, imagina a gente que não visita todo dia. Imagina a gente que não fala eu te amo todo dia. Imagina a gente que não estende a mão todo dia. Imagina a gente que não sabe lidar com a situação, não sabe como conduzir, fica com medo de falar para não magoar, e a gente acaba deixando de falar o que tinha que falar. Seduzida por uma conversa imprópria, desobedeceu a Deus. Cuidado, para não ouvir coisas que façam você desobedecer a Deus. As consequências da desobediência a Deus, você não sabe quais serão. Você não sabe. Eu conheço muita gente que desobedeceu a Deus achando que era apenas uma coisinha. Se não der certo eu volto. A fila andou, não é assim não. Tem desobediências que marcam a nossa história, traumatizam o nosso espírito, magoam a nossa afinidade com Deus. Terceiro lugar, seduzida por uma conversa imprópria, o que aconteceu? Influenciou sua família ao pecado, pegou lá o fruto que não devia e deu para quem? Para o marido. Toda vez que eu escuto uma conversa imprópria, eu corro o risco de fazer alguma coisa que o meu filho vai seguir. Sabe por que a nossa igreja bate tanto na tecla que tem que casar no papel para ser batizado aqui? É porque muita gente esquece que tem filho e filha. Tem muita gente que esquece que a filhinha de 18 anos vai encontrar um barbudão de 35, que tem um apartamento de frente para a praia, que tem um carro de R$1 milhão, e nunca trabalhou, porque o pai dele é muito rico e deu tudo de mão beijada para ele, e esse camarada pega a sua filha e fala: você é a flor do meu campo, você é a estrela da minha constelação, você é a coisa mais linda da minha vida, e ela acredita, e aí a sua filhinha vai morar com ele, com 2 semanas que conhece. A igreja luta contra isso, meus amados. Essa igreja tem um legado nessa cidade, sabe por quê? Pastor Hermes sabe disso. Muita gente achou que a gente não ia crescer, sabe por quê? Porque uma igreja que pega muito pesado não vai crescer. Uma igreja que é muito firme nos conceitos não vai crescer. Só que tem um problema: a gente é muito firme nos conceitos, mas muito mole no amor. É firme nos conceitos, mas o coração molenga, amoroso. Então, quando você tem amor com firmeza, não tem jeito. Essa combinação da liga do Espírito Santo, da fonte da vida, da expectativa do céu. E aí a igreja foi crescendo por causa disso. Por causa disso, porque sabiam o que encontrariam aqui: firmeza com amor. Meus amados irmãos, quais as consequências de ser seduzida por uma conversa imprópria para Eva? Foi banida do ambiente da bênção. A gente pensa que vai ser abençoado, desobedece a Deus e sai da cobertura da bênção. Isso é muito sério. Diz a Bíblia,
Quando você lê no capítulo 3, dá uma olhada no capítulo 3 de Gênesis. Olha só o que diz aqui no final do capítulo 3. Versículo 24. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Blindou a entrada do jardim. Blindou. Saiu de uma cobertura e ficou sem cobertura. Segundo, geraram um filho sem visão de Deus. Tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Deus pediu, você vê no capítulo 4, Deus pediu oferta para eles. Aí o Abel foi lá, pegou o melhor que ele tinha. Pegou o animal mais bonitão, a primícia, o lindão, o perfeito, e deu para Deus. Aí o Caim, ele se baseou menos em Deus, se baseou mais nos fracassos de sua família, talvez. Ele pega e oferece qualquer coisa para Deus. Deus se agrada de Abel, não se agradou de Caim. E aí vai ter uma terceira consequência do que Eva fez. Um filho dela se torna um assassino. Você não sabe onde vai parar aqueles que você ama quando você sai do propósito de Deus. Você não sabe. Por isso que a gente tem que amar muito a Deus, buscar a Deus, ter humildade para ouvir uma repreensão, ouvir um irmão, um discipulador, está firme na igreja, sabe por quê? Porque tem gente que se inspira em você. Aí um filho falou, Deus gostou da oferta dele, não gostou da minha, em vez de pedir perdão a Deus, falou, vou oferecer uma oferta nova, não, ele mata Abel. Deus vem e pergunta, cadê teu irmão? Ele fala assim, o que eu tenho a ver com meu irmão? Olha o conceito dele. Ele não entende nada de discipulado, ele não entende nada de relacionamento, ele não entende nada de comunhão, ele não entende nada de coinonia, ele não entende nada de igreja. O que eu tenho a ver com meu irmão? Deus fala, tem tudo a ver, cabeção. Tem tudo a ver. Ninguém é só, ninguém é carreira solo. Eu fiz pessoas para se relacionarem com pessoas e serem ajudadas pessoas e ajudarem pessoas. Você não entendeu nada ainda, Caim. Por isso que você está fazendo besteira em cima de besteira. Pastor, ela veio ao mundo com tudo perfeito, solicitou tudo. Ela foi seduzida por uma conversa imprópria e essas coisas terríveis aconteceram. E aí? Ferrou? Já era? Ouça o que eu vou te falar agora. Junto com todo problema, junto com toda frustração, junto com toda queda que você possa ter, junto com todo fracasso que você possa ter, e até desobediência que você possa ter, sempre Deus manda uma condição e uma promessa. Você aprontou, você não merecia mais nada, você merecia 3 chicotadas, você merecia ser preso, mas olha o que vai dizer Gênesis 3, versículo 16, vai dizer assim, a mulher ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará à luz filhos. Tudo bem que é com sofrimento, tudo bem, mas junto com essa condição, Deus colocou uma promessa. Ela ia ter o que nunca nenhuma mulher havia experimentado. Ela seria a primeira mulher a gerar no seu ventre uma vida. Tem promessa mais linda do que essa? Eu errei, me afastei do propósito de Deus, eu dei bobeira. Tem uma condição, tem um preço, vai ter sofrimento, mas olha, mesmo com sofrimento, você vai ver um molequinho dando bico na sua barriga, você vai sentir tipo um ratinho correndo de um lado para o outro da barriga,
Você vai sentir um coraçãozinho pulsando do lado assim da barriga. Eu vou gerar alguém para mim dentro de alguém que errou comigo. Nasce 100. E 7 nasce. E a partir daí, uma grande caminhada de gerações faz com que chegue até nós a promessa final. Capítulo 3, versículo 15. Olha o que diz. Olha a promessa final para a mulher que errou, que falhou. Versículo 15, 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Sabe qual é a promessa? Você vai pisar na cabeça da serpente. Ele vai te incomodar. Ele vai morder teu calcanhar. Mas você vai pisar na cabeça. A mulher venceu. Do ventre de Eva vem 7. E vem outro. E vem o 8, né? O 9, o 10, o 15, o 20, 25, 2.930. E um dia nasce Jesus. Do ventre da mulher que errou, nasce aquele que venceu o pecado. Do ventre do fracasso, pela misericórdia de Deus. Pastor, será que Eva percebeu isso? Percebeu, ela fala isso. Gênesis 4:1, ela diz: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Ela sabe que foi Deus. Ela sabe que não foi mérito dela. Ela sabe que ela fez a parte dela, mas quem deu foi Deus. Para terminar essa primeira reflexão das mulheres da Bíblia, o meu recado para você é: há promessa no meio das suas aflições. Há ventre fértil no meio da infertilidade dos teus erros. Há uma vitória que vai alcançar multidões, porque a cabeça da serpente foi esmagada e a salvação chegou para a gente. Há vitória para multidões, a partir de um gesto simples, uma mulher simples, que talvez não tenha nem expectativa de ser muita coisa como você. Deus pega e faz. E multiplica. Quem sabe, Deus tem um 7 para te dar. Vamos orar? Vamos curvar a nossa cabeça? E vamos encerrar mais esse culto das mulheres de ouro, agradecendo ao Deus vivo, porque Eva nos dá tantas lições do fracasso e da vitória. Amém? Santo Deus, louvado seja o teu nome, porque hoje aqui eu tenho certeza que muita gente está entendendo que a sua história não pode determinar o seu sucesso. É o seu livre-arbítrio que vai agir. E muita gente aqui está entendendo que ouvir certas conversas pode ser o maior risco da sua vida. Mas eu tenho certeza que todos estão entendendo que, independente da história que foi até aqui, de onde houve a sequidão de um galho, pode brotar uma flor. De onde houve o desespero, pode brotar a esperança. E é isso que eu te peço no coração de cada mulher, de cada homem aqui. Pelo nome de Jesus Cristo, o nosso restaurador. Amém e amém. Deus abençoe. Amém.